Eu sou Albert Klinsmann, eu sou um cara que me considero muito curioso, adoro aprender coisas novas, participar de projetos, enfim. E a fotografia foi uma dessas curiosidades, né? Virou até uma profissão, né? É meu hobby, é meu lazer, mas também é meu trabalho. E a fotografia chegou até mim desde muito cedo. Quando eu era criança, meu pai tinha câmera fotográfica saboneteira, né? E registrava momentos ali da família, quando a gente ia para um sítio, né? Sempre quando tinha uma reunião familiar, a gente fazia umas fotinhas simples. E eu sempre muito curioso, né? Muito aficionado por tecnologia, sempre queria pegar a câmera e queimava muitas fotos, tirava muitas fotos erradas. Quando a gente ia revelar, pegar, as fotos estavam todas queimadas. Mas aí a fotografia chegou para mim com mais afinco, né? Com mais direcionamento, quando eu passei a trabalhar com comunicação. Então eu trabalho com comunicação, com marketing para empresas, participei de várias campanhas, enfim, de projetos de comunicação, e a fotografia estava sempre presente. E sempre eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, eu quero fotografar, eu quero aprender a fotografar. Até que em 2018 eu tive condições de comprar minha primeira câmera, e estudar mais, né, e ter a fotografia, como eu disse, como hoje é um lazer e também um trabalho. A fotografia que eu escolhi para participar dessa exposição é uma que, para mim, é muito especial. Eu fiz ela ainda em 2018, então eu meio que ainda estava aprendendo, e foi numa saída fotográfica noturna com outros colegas, e era um dia que estava chovendo, né? Geralmente, quando é um dia que chove, a gente evita, não quer fotografar para não molhar o equipamento e tudo mais. Mas aí a gente foi para o Centro Histórico de Natal, e é uma fotografia da Igreja Matriz, antiga Catedral de Natal, né? Lá do centro da cidade, ali na famosa Praça Vermelha. E estava chovendo, eu estava com um tripé, com a câmera, uma lente bem grande angular, e todo mundo, o curioso dessa fotografia foi porque, como estava chovendo, todo mundo foi se acolher, ficar debaixo de uma tenda, de um local seguro, para não se molhar. E eu fiquei lá, debaixo da chuva, com o tripé, com a câmera, né, posicionada, fazendo a foto da Igreja Matriz. Foi uma foto que para mim ficou muito legal, porque você vê as gotas de água na fotografia. Então você vê a Igreja Matriz, você tem as luzes dos postes, meio que estreladas e tudo mais, mas você vê as gotas d'água aparecendo na fotografia. Então eu acho ela uma fotografia muito, diria, curiosa, por ter essas gotas d'água marcando. Quando se fala em fotografia, especificamente aqui na região Nordeste, é muito comum ser retratada pelo trabalhador rural, pelo campo, pela a questão do sol, que é muito intenso, pela questão da seca, que é muito difundida pela mídia, né? Então, é meio que característico as tradições culturais, né? O homem do mato, do campo, enfim. Só que a noite tem um charme, e a noite na nossa região, ela é muito especial, e ela tem belezas, ela tem contrastes, ela traz sensações que, se você estiver disposto a perceber e a sentir, você vai identificar esses elementos, que são muito interessantes também, que eu acredito que são pouco explorados. Então, na nossa região, existem lugares fantásticos onde você consegue ver a olho nu as estrelas, as constelações, a Via Láctea, e essa é um dos nossos objetivos no nosso coletivo. A gente faz expedições fotográficas para poder explorar esses locais também, não só no dia, mas também à noite. E a noite ela tem uma questão de um mistério, né? Da penumbra. O ser humano, em geral, tem uma relação muito conturbada com a noite, né? Porque à noite você tem aquela questão de você tem mais medo pela falta de iluminação. À noite também você tem a questão da poluição luminosa, principalmente nos grandes centros, que isso atrapalha a questão da fauna, da flora. Então, a relação humana com a noite é muito conturbada. Só que você também pode aproveitar a noite para mostrar, além dessa relação conturbada, as belezas, não só a beleza, mas as características que a noite pode trazer, seja na natureza, seja na zona urbana, na zona rural. E eu acho que a noite, principalmente na nossa região, ela deveria ser mais mostrada. Ela também pode ser aproveitada. Na noite não é para a gente ter medo, eu acho que nós temos que fotografar mais à noite. Eu preciso ser muito sincero que eu faço a fotografia para mim, eu não faço a fotografia para outras pessoas. E o processo de chegar até a fotografia, para mim, é muito mais interessante do que a própria fotografia em si. Então eu tenho muito material que eu sequer publiquei, que eu não mostrei a ninguém, mas que para mim tem um valor inestimável.
Porque a fotografia, o mais importante para mim é o processo, é o planejamento, é o conversar com as pessoas, é organizar o passeio, a viagem, é aquele momento de conexão, seja com a natureza, com os espaços urbanos ou com os meus colegas também fotógrafos. Então, isso para mim que é o mais interessante. Então, quem olha as minhas fotografias, sendo muito sincero, não importa muito o que é que essas pessoas vão sentir, é uma coisa mais da bagagem cultural dessas pessoas. Mas se eu puder falar de uma característica que é muito marcante e importante para mim na fotografia, é o cuidado, é a atenção aos detalhes, ao planejamento. Eu não faço uma fotografia por fazer, vou ali, faço a fotografia igual a todo mundo, fiz por fazer, não. Eu paro, eu analiso, eu olho, eu espero, mudo o ângulo mais para cima, mais para baixo, para um lado, para o outro, peraí. Então, a fotografia, para mim, ela é pensada. Se eu puder dizer, essa característica que talvez as pessoas percebam ou não, mas que acontece de fato, é a atenção aos detalhes e o cuidado na hora de fotografar. Quando eu comecei a fotografar, foi um processo muito solitário. Fui aprendendo ali, assistindo vídeos na internet, conversando com colegas que fotografavam. E a fotografia ela é uma atividade que, quer queira ou quer não, é custosa, né? Temos equipamentos que são caros e gera um receio de você sair para fotografar, principalmente no início. Você tá com aquela sede, com aquela vontade de fotografar, mas tem aquele receio. Pô, será que não é perigoso? Para onde é que eu vou? Com quem eu vou? Então, o aprendizado fotográfico, principalmente nos dias atuais, ele é muito solitário. Então, ao participar de um coletivo com pessoas que também gostam de fotografar, isso foi um divisor de águas na minha vida como fotógrafo. Lá em 2018, quando eu estava aprendendo, eu descobri uma escola de fotografia que promovia expedições. Isso para mim abriu um leque fantástico, porque nessas expedições, além de ter oportunidade de fotografar, conhecer outras pessoas que também gostam de fotografar, fazer uma rede de relacionamento com outros fotógrafos, conhecer lugares incríveis, né? A partir dessas expedições, dessas viagens fotográficas, eu conheci muitas cidades da minha região. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa muito rica e que me acrescentou muito. Então, o coletivo fotográfico, ter amigos que são fotógrafos, se organizar em grupos para poder fotografar, traz muito aprendizado, né? Traz riqueza cultural, você consegue conhecer outros ambientes, outras culturas, outros modos de ver a vida. E eu acho imprescindível, quem fotografa, né, você pode ter os seus momentos né, onde você vai fotografar sozinho, onde você vai meditar, onde você vai usar a fotografia ali para um momento introspectivo, mas dá a oportunidade de também conhecer outras pessoas e participar de um coletivo fotográfico, para mim, é muito importante por esses motivos.